Boa tarde a todos. Hoje, dia 29 de julho de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E, para nossa alegria, nós estamos hoje retornando aos trabalhos da nossa casa, né? Então, nós estamos aqui na nossa casa com muita alegria, realizando esse nosso trabalho, e nós estamos aqui muito felizes por causa disso, tá bom? E nós vamos, nesse momento, fazer uma leitura do Evangelho. Então, para a abertura do nosso trabalho, para a abertura desse retorno à nossa casa, eu vou fazer uma leitura do Evangelho antes da nossa prece, agradecendo a espiritualidade amiga pela presença, por nos permitir retornar aos trabalhos da nossa casa. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos verdadeiros deveres. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira existência. São pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são títulos, mas são os títulos mais eficazes para obter a graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmã, de 1862. Bem, meus amigos, nós estamos aqui conversando, e Carmen, você está me ouvindo bem? Que hoje nós estamos, graças a Deus, retornando à nossa casa espírita. Então, para a gente é uma grande alegria poder estar aqui, né, com todos esses amigos, graças a Deus, podendo abrir a nossa casa novamente e fazer os nossos estudos aqui na nossa casa. Eu acredito que todos estejam me ouvindo bem, né? Márcia, Tânia, Carmen, né? Está todo mundo ouvindo bem. Então, nesse momento de muita alegria para todos nós, que estamos voltando à nossa casa espírita, nós vamos fazer uma prece antes da abertura do nosso trabalho. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, por essa bênção que o Senhor nos concede de estarmos aqui, nesta casa, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para mais uma tarde, noite de estudos, de reflexão dessa doutrina abençoada. Que o nosso irmão amor, Francisco de Assis, nos abençoe, nos envolva, nos fortaleça, trazendo-nos, né, permitindo-nos a paz que tantos de nós almejamos. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui nesta casa abençoada, que é o nosso cantinho de luz, nosso cantinho de aprendizado, e que possamos sempre contar com o amparo, a proteção e a sustentação dessa espiritualidade amiga. Assim, Pai, cheios de alegria, te pedimos amorosamente que nos permita iniciar a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, todas as sextas-feiras nós estudamos esse livro, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Eu ia até pedir a alguns amigos que pudessem pegar aí o livro dos domínios da mediunidade e libertação de André Luiz. Eu era para eu ter mandado avisar antes, mas aí eu esqueci. Então, nos domínios da mediunidade e libertação, tá bom? Vamos pegar, porque a gente vai fazer uma consulta desse livro.
Então, quem tiver aí, tem também esse livro aqui, ó, do Divaldo, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Quem quiser também puder pegar e tiver o livro aí. Então, é obsessão, nos domínios da mediunidade, libertação e transtornos psiquiátricos e obsessivos, do Divaldo Pereira. Então, vamos dar início à nossa leitura. Nós estamos estudando o capítulo 5, que trata das várias expressões de um mesmo problema. E hoje nós vamos começar a estudar esse item que fala da obsessão de encarnado para desencarnado. Então, olha só que interessante que nós vamos conversar aqui. Nós estamos falando de uma obsessão que se estabelece daquele que se encontra encarnado na Terra, popularmente dizendo, vivo, para aquele que está no plano espiritual desencarnado. Então, esse tipo de relacionamento. E aqui a Sueli Caldas Schubert diz assim, à primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode parecer difícil ou mais rara de acontecer, mas ao contrário, é fato comum, já que as criaturas humanas, em geral, por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente aos entes amados que as precederam no túmulo. É aquela história do sujeito que está aqui encarnado e o marido, a esposa, a mãe, o pai desencarnou. Mas ele não deixa aquele que desencarnou em paz. Ele fica, como você me faz falta. Ou então, aquele infeliz morreu e me deixou cheio de dívidas. Também é assim, não é? Também a gente sabe que isso acontece. Então ela diz aqui, a Sueli, expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, retendo-os as reminiscências da vida terrestre. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhes permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. Então, às vezes, a pessoa fica ali sempre lembrando daquele que partiu, ou por uma saudade, por um amor, eu não aguento viver sem meu marido, eu não aguento viver sem minha esposa, ou então até numa relação de raiva, né? Porque aquele que desencarnou pode ter feito alguma coisa, ou a esposa ou o marido descobriu que depois que ele desencarnou, que ele traía, que não era fiel, essas histórias que a gente sabe por aí. E isso faz, muitas vezes, que aquele que está no plano espiritual desencarnado, ele fique em agonia, porque ele não tem paz, ele não tem sossego, porque estão sempre chamando ele, né? Ah, por favor, você precisa me ajudar, você precisa me ajudar. Então, a pessoa está sempre ali, grudada no outro. E isso faz um mal terrível àquela pessoa que desencarnou. Eu vi um caso, quando eu tive em Uberaba, há alguns anos, até com um médium chamado Alaor. Eu ainda não tenho certeza se ele está desencarnado. O Alaor, ele recebia mensagens de pessoas que desencarnaram e a família ia participar da reunião. Nesse dia que eu estava lá, havia um casal, o filho deles tinha desencarnado. E eles estavam lá aguardando que o Alaor recebesse uma mensagem da espiritualidade, né, para trazer um consolo para eles, que eram os pais. E o filho, realmente, naquela noite, deu uma mensagem para os pais. Qual era a mensagem que ele deu? Esse rapaz havia morrido num acidente de moto. Ele foi atropelado por um carro. O carro veio e atropelou a moto e ele bateu com a cabeça e morreu. Só que os pais estavam se remoendo de raiva
por causa do motorista e estavam processando o motorista na justiça por crime, por ter matado o filho deles. E qual não foi a surpresa para os pais quando o rapaz, na mensagem, pedia aos pais que não dessem continuidade ao processo da justiça, porque ele é que tinha sido culpado. Primeiro, ele estava pilotando sem capacete. Já é um agravante, né? Que pode levar à morte. E segundo, ele estava pilotando a moto e, de repente, ele se distraiu. Ele se distraiu, avançou o sinal. Eu sei que ele cometeu um erro. E aí o motorista acabou atropelando. Então o motorista não tinha culpa. Então ele falou que lá no plano espiritual, ele estava em profunda agonia, porque os pais estavam, na realidade, desejando vingança, né? Acionando o rapaz na justiça, que não tinha culpa nem nada, quando o culpado tinha sido ele, e os pais estavam acusando injustamente o rapaz. Então ele estava numa situação muito difícil. Então ele pediu aos pais que parassem com tudo isso, que ele é que era o culpado, que o rapaz não tinha culpa nenhuma, que eles perdoassem o rapaz, para que ele pudesse ter sossego no plano espiritual e continuar a caminhada dele. Então olha só a questão, né? Esses pais amavam muito esse filho, mas de alguma forma eles estavam obsediando o filho, porque eles não deixavam o filho ter sossego. Por isso que ele fala aqui, né? Dessa questão. E aí continua a Sueli. Ela diz aqui, ó, essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhes permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. Aí, vocês estão me ouvindo bem, né? Beto, vê se a imagem está congelada. Eu tenho a impressão que é... Gente, vocês... Estou sim. É porque a da Carmen congelou a imagem da Carmen para mim. Aí ela diz aqui, a inconformação e o desespero, pois advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão, que irá afligi-lo e atormentá-lo. Essa inconformação também é muito perigosa. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, gente? Às vezes a gente perde um ente querido e a gente não se conforma com a partida daquele ente querido. E aí a pessoa entra em desespero, porque perdeu aquele ente querido. O que eu vou fazer da minha vida? Me faz tanta falta, né? E isso pode transformar-se em obsessão, que irá afligir e atormentar. Foi essa história que eu contei aqui dos pais. Idêntico processo, continua Sueli, se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio e da revolta, né? É bastante comum também que herdeiros, isso aqui é terrível, né, gente? Que herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinada pelo morto se fixem mentalmente neste, com seus pensamentos de inconformação e rancor. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais. Se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. E mesmo neste caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá confrangê-los e preocupá-los. A gente sabe o problema que causa essa tal de herança, não é? Às vezes a gente vê cada história tão triste. Então o pai faz uma divisão, às vezes esse pai ou essa mãe teve um segundo casamento, deixou uma herança, e os herdeiros não satisfeitos começam a brigar entre si, entram na justiça, às vezes irmão brigando contra irmão, maldizendo aquele que morreu e deixou mais para o outro do que para ele. Gente, isso é terrível para o espírito, quando vê a família
que ficou de receber a herança brigando. Nós tivemos há pouco tempo um caso assim, né? De uma estrela aí da televisão que desencarnou e por causa dos bens a família está brigando eterno. Até hoje é briga de filhos com mãe, brigas entre irmãos, entre parentes. Isso afeta muito o espírito que desencarnou. Então ela continua aqui. Se os homens pensassem um pouco mais da vida, além da vida transitória, se dedicassem mais atenção às coisas espirituais, se dessem mais valor aos bens eternos que constituem o verdadeiro tesouro, se relembrassem os sublimes ensinamentos do Cristo, certamente haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos, hesitando entre a espiritualidade que lhes acena com novas perspectivas e as solicitações inferiores que os atraem e os imantam à retaguarda. Agora ela vai falar de outro tipo de obsessão, do desencarnado para o encarnado, aquela que é do espírito que está no plano espiritual para aquele que está aqui na Terra, né? E aí ela fala, é a atuação maléfica de um espírito sobre o encarnado. O processo obsessivo entre os seres invisíveis e os que estão encarnados parece ser o de maior incidência, parece ser aquele que mais acontece. Evidentemente, por ser mais fácil ao desencarnado influenciar e dominar a mente daquele que está limitado pelo veículo somático. Por que então que ela é maior incidência? Porque um desencarnado ele tem mais facilidade de acessar a gente. Então, por ter mais facilidade de acessar aquele que está encarnado, essa obsessão parece ter de maior incidência. Agindo nas sombras, o obsessor tem a seu favor o fato de não ser visível, o fato de você não poder vê-lo, e nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima. Esta vítima incauta, imprevidente, desconhecendo até a possibilidade da sintonia entre os seres do plano espiritual e os da esfera terrestre, deixa-se induzir, sugestionar e dominar pelo perseguidor, que encontra em seu passado as tomadas mentais que facultarão a conexão. Então, o espírito desencarnado, ele faz uma leitura da nossa mente, uma varredura na nossa mente. E aí ele percebe quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos calcanhares de Aquiles. E aí ele vai trabalhar em cima daquilo. Ele analisa a gente, ele é invisível, nós não vemos, mas ele nos vê. Ele nos analisa e percebe que, esse sujeito é vaidoso, esse sujeito é egoísta, esse sujeito é corrupto, esse sujeito já fez mal a muita gente, esse sujeito é maledicente. E em cima daquilo, ele vai trabalhar, porque aquelas que são as nossas tomadas, que eles chamam de tomadas mentais. É aí que ele vai trabalhar para poder nos constranger. E aí ela diz assim, estas tomadas são os fatores predisponentes como a presença da culpa e do remorso. É outra coisa que facilita a obsessão. A culpa e o remorso. Porque só tem culpa quem errou. Não é verdade? Porque a pessoa que está tudo bem na vida dela, que nunca fez besteira, ela não tem culpa. E só tem remorso também quem cometeu algum erro. Quem feriu alguém, quem prejudicou alguém. Essas pessoas é que têm remorso. E o remorso e a culpa são prato cheio para obsessão. Então ela diz aqui, né? Nem sempre, contudo, o espírito está consciente da sua influência negativa sobre o encarnado. Porque também tem o seguinte, tem um espírito que obsedia a pessoa, mas ele não sabe que está fazendo mal. Por exemplo, às vezes ele gosta daquela pessoa e ele quer ficar o tempo todo grudado naquela pessoa, mas ele não pode.
não é? Ele não pode ficar o tempo todo ao nosso lado, ainda mais se ele for um espírito com muitos problemas, dificuldades, entendeu? Um espírito que a energia não é muito boa, por causa até da sua ignorância. Mas ele não é mau. Ele gosta, ele simpatizou com a pessoa. Poxa, esse cara é muito legal, vou ficar colado nele. Mas se a energia dele não é boa, essa energia que não é boa vai acabar prejudicando a gente. Então ele está nos obsidiando, passando uma energia deletéria para a gente, mas não é por maldade. É porque ele quer ficar com a gente porque ele gostou. Entendeu? Então ele diz aqui, não raro desconhecendo a sua situação, pode esse espírito, sem o saber, aproximar-se de uma pessoa com a qual se afinize e assim prejudicá-la com as suas vibrações. Eu me lembrei aqui de um caso de um rapaz que ele estava na igreja e ele estava com todo o quadro de uma, não é pneumonia, de uma tuberculose. Ele estava fazendo todo o quadro de uma tuberculose. E aí ele estava ali assistindo a missa, né? E do lado dele tinha um rapaz que também era católico. Olha só que interessante. Eles eram católicos. Os dois, esse rapaz doente estava na missa. E o outro que estava sentado na ponta também era católico. E aí, terminado a missa, o rapaz que estava sentado na ponta veio conversar com o outro que estava doente. Disse assim, você está doente? Eu estou vendo que você está muito abatido, né? Seus olhos estão muito fundos. Você até parece que está meio febril. O cara falou assim, não, eu estou sim. Eu não estou muito bem, não. Aí ele falou assim, será porque... Olha só, o rapaz, ele era médio e não sabia. Ele falou assim, não, porque eu percebi que durante todo o tempo da missa, e o rapaz estava sentado no banco, onde só tinha ele e o outro na ponta, olha só. Mas o que estava na ponta é que eu percebi que durante toda a missa, esse teu amigo, olha só, esse teu amigo, que parece estar muito doente, ficou agarrado com você o tempo todo. Que estranho, né? Os dois estarem doentes, aí esse que estava com a aparelho, que amigo é esse? Ele, não, aquele rapaz que estava com você o tempo todo, ele estava tossindo o tempo todo, ele estava com a aparência muito doente. Aí o rapaz olhou para ele e disse assim, não tinha, eu estava sozinho. Aí ele ficou com medo. Aí ele foi procurar um amigo dele que era espírita e contou o episódio da igreja. Aí o amigo espírita disse assim, não, realmente, há um espírito que está o tempo todo agarrado a você. Ele é um espírito que morreu de tuberculose. Aí eles foram doutrinar, né? Esse espírito, evocaram o espírito, e o espírito falou que realmente ele tinha morrido de tuberculose, mas que ele tinha simpatizado com o rapaz. Era um rapaz muito legal. Então ele estava o tempo todo ligado ao rapaz. E o rapaz estava o quê? Absorvendo aquelas energias doentias dele. Por isso ele estava com esses sintomas de tuberculose. Uma vez aconteceu um fato muito interessante no centro que eu frequentava. Havia uma pessoa sentada na plateia assistindo a palestra. Essa pessoa estava o tempo todo assim. Sabe aquela pessoa que parece que está carregando um peso nas costas e ela fica assim debruçada, com aquele, sabe, aquela prostração terrível. E veio ao momento do passe, os médios vieram, deram o passe. Quando terminou de dar o passe, o médium que deu o passe veio falar comigo, que era eu que coordenava o estudo. Eu coordenava ali a reunião. Ele falou assim, você conhece aquele rapaz? Tal, me apontou o rapaz. Eu disse, conheço. É um trabalhador da nossa casa. Ele falou assim, ele não conhecia o rapaz, né? Ele disse assim, ele está meio doente, né? Ele está meio assim, caído, né? Eu falei assim, ele está passando por uns momentos difíceis. Ele falou assim, Rose, eu posso dizer uma coisa para você? Eu disse, pode. Ele falou, sabe qual é o problema dele? Eu disse, não. Aí ele falou, eu tenho evidência. O problema dele é que tenha um homem montado nas costas dele. Tem um espírito. Aqui nas costas dele, sabe quando você leva alguém na garupa? O espírito, ele dizia um espírito que estava trepado nas costas dele, com os dois braços aqui, em volta da garganta dele.
Por isso que ele está com essa prostração. Entendeu? Logicamente, aquele companheiro, depois, de uma forma muito sutil, foi conversado com ele, foi orientado a ele fazer o tratamento espiritual, mas ninguém falou o que aconteceu. A gente não vai falar uma coisa dessa. Então, ele foi orientado a fazer o tratamento espiritual e ele melhorou depois. Então, a gente não sabe por que aquele espírito estava fazendo aquilo. Poderia ser por simpatia ou não, mas são coisas que sucedem, né? Então, agora, tem desse livro aqui, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamado Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E nesse capítulo aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, deixa eu pegar aqui, ele vai conversar conosco, deixa eu só ver o capítulo 7, que tem por título As Obsessões Sutis e Insidiosas, tá? E o meu livro tem essa capinha. Nessa capinha é página 108, tá? Deixa eu ver se eu contar rapidinho os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lá pelo parágrafo 16 diz assim, é mais ou menos o 16, 15, 16 ou 17. Começa assim, deduzo, diz Manuel Filomeno de Miranda, que o perseguidor desencarnado, reencontrando aquele que o infelicitou, quer dizer, encontrando aquele que fez mal a ele, acerca-se-lhe e pela lei de afinidade, débito, crédito, porque é isso. Quando a gente deve alguma coisa a alguém, a gente estabeleceu já sintonia. Por isso que ele diz, pela lei de afinidade, débito, crédito, eu devo algo a alguém, eu tenho que pagar. Isso já estabeleceu a sintonia. Então ele diz que, pela lei de afinidade, débito, crédito, emitindo as ondas do sentimento rancoroso, alcança e sincroniza com as matrizes morais do endividado, como verdadeiros plugs que se lhe fixam, utilizando-me da linguagem recentemente aprendida. Passando este último a experimentar o pensamento invasor. Então, aquele que está sendo obsidiado, ele começa a experimentar o pensamento do obsessor, que lentamente o aliena, por desequilibrar as sinapses neuronais, o sistema nervoso central e algumas glândulas de secreção endócrina. Ao largo do tempo, o que era apenas uma influência perniciosa destrambelha a harmonia das comunicações mentais, transformando-se na decantada loucura. Então, o processo obsessivo, ele pode levar até a loucura. Às vezes a gente vê nas ruas pessoas que passam totalmente alienadas, rasgando a roupa, gritando, querendo apedrejar os outros. Aí você diz assim, nossa, esse sujeito, ele está louco, né? Esse sujeito está destrambelhado. Cuidado, que ele pode agredir. Às vezes aquela criatura, ela está passando por um processo obsessivo. Um processo obsessivo tão grave que pode ter levá-lo à loucura. E como ele não buscou um tratamento, porque dependendo do tempo desse processo obsessivo, essa pessoa às vezes tem que até ser internada numa clínica psiquiátrica para tomar uma medicação, porque afetou completamente a sua mente, aquele espírito invasor ali, né? Afetou a mente, destrambelhou a pessoa. A pessoa ficou desequilibrada. Então, às vezes, ela vai precisar, assim, de um longo tratamento médico. E aqui ele continua dizendo, né? A reencarnação é a luz que aclara
o entendimento lógico em torno dos incontáveis quesitos afligentes da existência humana. Então, a reencarnação é que vai permitir àquela pessoa começar a ter oportunidade de reparar seus débitos. Gente, talvez você esteja escutando barulho forte, porque está chovendo muito aqui, tá? E está atrapalhando o barulho? Não, então tudo bem, que aqui caiu uma chuva forte agora. Então ele diz aqui, a reencarnação é a luz que aclara o entendimento lógico em torno dos incontáveis quesitos afligentes da existência humana, demonstrando que cada espírito é autor de suas conquistas e desgraças. Então, nós somos os causadores das nossas desgraças e das nossas alegrias também. Então, quando nós fazemos algo que nos traz muitas benesses, nós somos aqueles que facilitamos isso. Como também, quando algo de ruim nos acontece, é porque, de alguma forma, nós somos os causadores das nossas desgraças. E ele diz aqui, faculta a reencarnação, a reabilitação de quem erra, estimula o progresso de quem acerta através dos mesmos processos pedagógicos do amor e do trabalho. Então, a reencarnação, ela faculta a reabilitação de quem errou, estimula o progresso de quem acertou. Porque aquele que acertou nas vidas passadas, ele vem numa nova encarnação cheio de vontade de continuar fazendo as coisas certas, né? Ele vai ter muitas oportunidades, então ela é também estimuladora de progresso. Então, os processos pedagógicos vão ser oferecidos a todos. E que processos pedagógicos são esses? O amor e o trabalho. Então, o amor e o trabalho serão esses processos pedagógicos que irão ajudar na reabilitação daquele que errou e estimular aquele que vem acertando, não é? Então, vamos voltar aqui ao livro da Sueli. Agora a gente vai falar de uma outra coisa muito interessante, sobre obsessão recíproca. Eu te obsedio e você me obsedia. Olha só, a obsessão, ela pode assumir ainda em qualquer de suas expressões, até agora mencionadas, né, a característica de obsessão recíproca. Na vida real, é fácil encontrar casos que confirmem isto, assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, na qual buscam o enriquecimento espiritual que as possa nutrir e confortar. Assim também, sob outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam, que trocam, e nas quais se comprazem. Apenas uma vez mais, uma questão de escolha. E aí nós vamos ao livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 14. Aqui nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 14, né, diz assim, encarnado, se alguém tiver com o livro, Carmen está com o livro? Alguém aí está com o livro? Vai lá para o final do capítulo 14. Vai lá no finalzinho. Aí você volta uns 15 parágrafos, mais ou menos. É rapidinho. É praticamente na folha do lado, né? Aí tem um parágrafo assim. Esse tempo... Quando você achar o parágrafo esse tempo, sobe aí umas 6 linhas. Sobe umas 6 linhas. Aí você vai encontrar a frase. No meio da frase, assim, encarnados e desencarnados. Achou? Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere, tá?
Deixa aberto o livro nessa página, não fecha o livro agora não. Olha o que ele falou: encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, é a tal da obsessão recíproca, até que o centro da vida mental se desaltere, até que alguém retire o plug da tomada para desfazer essa ligação. Deixa o livro aberto aí, vamos na Sueli Caldas Schubert. Aí ela diz assim: André Luiz, observando o caso de Libório, tá? Que obsidiava a mulher por quem sentia paixão. Olha só, ele estava desencarnado e a mulher dele estava encarnada. Ele morreu, ela ficou. Mas ele vampirizava a mulher porque ele tinha paixão por ela, vampirizando-lhe o corpo físico. E aí o André Luiz, né, o orientador, vai trazer a explicação. Aí a gente vai voltar para os domínios da mediunidade, tá? Vamos voltar de onde nós estávamos, os 12 parágrafos, de onde nós estávamos. Né? Sobe e volta 12 parágrafos. Aí você vai procurar o parágrafo que diz assim: o pensamento da irmã encarnada. Vê se você acha aí. Achou? O pensamento da irmã encarnada é a mulher do Libório, que está doente, porque o marido do plano espiritual está vampirizando as energias dela e ele é apaixonado por ela, imagina. Então, o pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios escolhidos do grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Temos então aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médios existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sábio propósito de libertá-los. Me veio agora uma sugestão, sei lá, um pensamento, só para exemplificar. Às vezes, nós temos aqui na Terra, vamos pensar no que a gente está vendo muito por aí ultimamente, né? O tal do feminicídio. Nós temos, às vezes, dois encarnados, marido e mulher. E aí, eles vivem um verdadeiro inferno dentro de casa. Aí, às vezes, o marido vai embora. Aí a mulher vai atrás dele. Traz ele de volta. Outras vezes, ela que vai embora. Ele vai, traz ela de volta. Aí ficam naquele, eles têm um relacionamento terrível, mas ficam naquele de vai, volta, vai, volta, vai, volta. Eu não aguento mais ele, eu não aguento mais ela. Aí um vai, daqui a pouco o outro traz de volta. Vocês já viram casos assim? Aí um dia tem uma desgraça. Porque às vezes a pessoa sabe que aquele relacionamento não é saudável. Mas diz, mas eu gosto dele ou eu gosto dela mesmo assim. Então eles vivem debaixo do mesmo teto, se obsidiando um ao outro, vampirizando um ao outro. E não conseguem se separar. Quando se separa, logo retornam. É mais ou menos um negócio assim. Só que nesse caso, um já está desencarnado, né? Então é que ele diz aqui, ó, médios existem que, aliviado dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença. Porque o obsessor se afasta, de repente uma doutrinação, a espiritualidade amiga ajuda, e aí afasta o obsessor. Dali algum tempo, aquele médium que se viu livre do obsessor, começa a fazer o quê?
ter um comportamento e atraindo aquele espírito de volta para perto dele. Porque o que faz com que aquele espírito volte para perto da gente? É a nossa conduta, é o nosso pensamento. Inclusive no Evangelho tem uma passagem de Jesus, que Jesus tem uma pessoa que está cheia de problema. E Jesus afasta o espírito obsessor. Mas aí o que Jesus diz? Olha, toma cuidado, cuida da sua casa mental, porque daqui a um tempo, se você não cuidar, ele poderá voltar. E é isso que ele está dizendo aqui. Esses médios logo reclamam de volta a presença daqueles espíritos, religando-se a eles automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Então, às vezes, a espiritualidade faz de tudo para promover aquele desligamento. E ela consegue, mas logo aquela pessoa começa a atrair novamente aquele espírito ou outros espíritos até ela. Quer dizer, ele não muda o comportamento dele, ele continua naquele mesmo comportamento, né, desequilibrado, e aí ele vai atrair novamente esses espíritos obsessores, né? Deixa o livro aí, não fecha o livro não, deixa nessa página. Vamos pegar aqui a Sueli Caldas Schubert. Aí ela vai dizer assim, né? Vamos passar à frente, porque esse trecho que nós lemos é o que ela citou aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aí eu vou para outra página onde ela diz assim: essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose. Reciprocidade é troca, né? Transforma-se em verdadeira simbiose quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isso ocorre até mesmo entre os encarnados. Foi aquilo que eu falei, que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. E às vezes é até enervante para quem está de fora e assiste. Às vezes para uma mãe, para um irmão, para um amigo, um pai que está vendo que aquilo não vai dar certo. Você às vezes tem um filho ou uma filha que está mantendo um irmão, uma irmã, um relacionamento desse. Você diz para a pessoa: fulano, acaba com isso. Esse troço não vai dar boa coisa. Às vezes tem até filhos envolvidos. Preserva seus filhos. A gente não faz isso às vezes? A gente não dá esses conselhos? Às vezes você não olha para certos relacionamentos, às vezes é até de namoro, de noivado, de casamento, e você diz: isso não vai dar certo. Isso vai acabar mal. Infelizmente, às vezes acaba mal. Às vezes você fala: mas eu avisei tanto. Mas a pessoa parece que fica... É uma fascinação mesmo. É como se a pessoa ficasse cega e não visse o pau na frente do nariz. Aí ela continua aqui, a Sueli. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos no egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminam, olha aí, em tragédias, e se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Essa semana teve um caso que passou na televisão. Finalmente, depois de tanto tempo, a esposa, é o que a maioria das vezes acontece, resolveu cortar esse relacionamento doentio e se afastou. O marido não aceitou, infelizmente, retornou ao lar e, na frente dos próprios filhos, ele promoveu uma tragédia terrível.
É o que ele está falando aqui, ela está falando aqui. Por quê? Porque a pessoa não percebeu que aquele relacionamento era doente. Quando o relacionamento começou a adoecer, era a hora de buscar o tratamento. Não deixou que a coisa fosse esticando. É igual a tal da obsessão simples. Quando a obsessão simples se instala e você percebe, o que você tem que fazer? Começar a tratar. Não deixar que ela se torne uma subjugação, uma possessão, porque vai ser mais difícil o tratamento. Mas não, a pessoa diz, isso vai mudar. Daqui a pouco ele melhora, ele modifica. Só que não melhora. A doença vai se agravando e termina, na maioria das vezes, em tragédia. Tem um livro aqui da Sueli Caldas Schubert, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, onde ela também aborda esse assunto. É esse livrinho aqui, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. No capítulo 14, a Sueli Caldas Schubert, ela vai dizer para a gente assim, existem, está lá no capítulo 14, ela diz assim, é o capítulo 14 que trata da obsessão, tá? Então, lá pelo 9º parágrafo, ela vai dizer assim, o 9º parágrafo começa assim, outra categoria, mas ela diz assim, existem espíritos viciados que se vinculam a encarnados com as mesmas preferências, para assim prosseguirem nos hábitos nocivos que cultivaram quando na Terra. Porque a dependência prossegue do mesmo nível, visto que dela não se libertaram ainda. Então, às vezes, vamos falar das drogas, do alcoolismo, né? Do fumo, do cigarro, que também. Então, a pessoa desencarnou, era uma dependente química. Ela continua no plano espiritual, o espírito continua com a sua dependência química. E se ele não cai si no plano espiritual, não busca, de alguma forma, ajuda para melhorar-se, ele vai buscar, de alguma forma, atender a sua dependência química. Como? Ele vai buscar se aproximar de pessoas encarnadas para vampirizar aquela pessoa encarnada e sugar dela a química, essa química na forma de energia que ele precisa. Quem já viu, né? A gente fala sempre aqui, aqueles vídeos, né? Que diz assim, sozinho, aí tem um ponto de interrogação, querendo dizer, será mesmo que você está sozinho? Sozinho 1, sozinho 2, sozinho 3. Então, a pessoa que é dependente química, que está encarnada, normalmente, ela é, vamos dizer assim, como poderia dizer, um instrumento para ser utilizado pelos espíritos desencarnados também dependentes químicos. Eles vão vampirizar. Eu já li um livro, né? Não me lembro de quem foi, acho que de André Luiz, que mostrava ele descrevendo o espírito. Ele, sabe, parecia uma coisa terrível, uma coisa terrível. Parecia, sabe quem já viu uns seres, parece que são seres do mar, tipo, como é que chama aquele que tem os tentáculos, um polvo. Assim, uma medusa. Isso, é um polvo, uma medusa. Ele se colava assim, ó, na boca da pessoa. Só que a pessoa não percebia. Então ele vinha, ele tinha uma forma já meio deformada, né? Deformada para ser apropriada para o que ele fazia. Entendeu? A forma dele, a forma perispiritual dele já tinha sido deformada para facilitar a vampirização. Então ele chegava e colava assim, ó, na boca do encarnado. Para quê? Para que como se a boca dele colasse
na boca do encarnado para sugar a energia do encarnado. O sujeito era dependente químico. E ele ficava. Tinha um outro também que ele se acoplava ao umbigo do encarnado. Ô, Rose, Oi, pode falar, Márcia. então, eu já vi isso em uma pessoa lá no CEOI. Era igual um polvo agarrado na pessoa. Exatamente. É isso aí, minha amiga. Eu quero fazer uma pergunta para você, assim, muito... Olha lá, vocês estão me ouvindo bem? Cada chuva, pode falar. Eu tenho uma dúvida muito grande Pode em falar, relação... pode falar. Pode o espírito desencarnado obter um ato sexual com o encarnado? Ele pode, vamos dizer assim, eu não vou dizer... O encarnado sentir o ato sexual sem ver o espírito. Pode sim, pode sim. Aquele livro que eu disse para vocês que eu não consegui terminar, acho que é Sexo e Obsessão, do Divaldo Pereira pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele não tem um livro desse? Naquele livro ele narra. Porque são espíritos muito animalizados das suas energias. Então, eles vão tentar de tudo. Tem um livro também do João Nunes Maia, chamado Viagem Astral. Nesse livro, se eu não me engano, o espírito é Lancelin, acho que é Lancelin. Ele vai narrando, é uma caravana onde o João Nunes Maia, o Miramês, tem uma caravana com vários espíritos. E eles muitas vezes, durante a noite, eles vêm buscar alguns encarnados que fazem parte da equipe que trabalha no plano espiritual para incorporar a equipe e fazer visitas em hospitais. Então, é assim, por exemplo, vocês que trabalham na casa, vocês podem estar, sem o saberem, incluídas em alguma caravana do plano espiritual e durante a noite vocês podem ser contactadas para, no desdobramento, ele trabalhar na caravana. E aí ele conta que, às vezes, quando eles vinham buscar o companheiro não tinha se preparado muito bem antes de dormir. E eram companheiros ainda ligados às questões da sexualidade. Aquele famoso, nossa, eu tive um sonho essa noite tão erótica. Entendeu? Porque... Eu falar, eu tive um sonho essa noite tão picante. Aonde a sua mente estava? Então, Rose... Você estava. Então, Rose, isso pode acontecer sim. Essa Rose, coisa, entendeu? Pode falar, Márcia. Então, isso aconteceu comigo quando eu comecei a frequentar o CEOI. Então, é como se estivesse eclodindo várias coisas em mim, entendeu? E eu senti isso, mas foi durante o dia, eu conversando com a minha irmã normalmente. Aí eu levei esse problema para o Bira, e ele perguntou, o que você anda pensando? Eu não estava pensando em nada disso, entendeu? Eu não sei por que isso ocorreu comigo. Passou, foi 2 vezes. Mas eu tinha essa dúvida. Porque, olha só, os espíritos do plano tem lá no livro A Gênese, no famosíssimo capítulo 14, que eu não estou me lembrando o item, que eles dizem assim, os espíritos, basta o espírito pensar que ele cria. Está lá na Gênesis capítulo 14. Não me lembro bem o item. Se é item... Eu acho que é. Quem tiver a Gênesis aí, capítulo 14, item 14. Capítulo 14, item 14. Eu acho que é isso. Lá no finalzinho do item 14 do capítulo 14. Basta o espírito pensar e ele cria. Então, ele pensa, eu vou matar alguém, eu vou destruir alguém. Qualquer coisa que ele pense nesse sentido. Basta ele pensar que ele cria. Entendeu?
E André Luiz, numa de suas obras, que eu também não estou me lembrando o nome agora, ele diz assim, que os centros de força genésico e o solar, né, o gástrico, que está ligado à alimentação, e o genésico, que está ligado às energias criadoras, e uma delas é a sexualidade, são os centros de força que nós, ao retornarmos ao plano espiritual, teremos mais dificuldades para harmonizar. O gástrico, que está ligado à alimentação, né? E o genésico, porque está ligado às energias criadoras, à sexualidade. Eu pergunto, eu não sei, Carmen, você achou isso aí? No capítulo 14, item 14 da Gênese? Vê se é isso mesmo, quando ele termina a frase, dizendo que basta o espírito pensar que ele cria. Eu não tenho certeza se é isso. Então, me diga qual sempre foi o maior problema dos seres humanos ao longo da história. Não são as questões relativas à sexualidade? Porque a sexualidade sempre foi reprimida no homem, sempre foi tratada como algo marginal ao longo da história do homem, né? Então, as pessoas, a maioria de nós, tem problemas relativos às questões de sexualidade. Ou porque foi muito reprimido, ou porque abusou demais das questões sexuais. E isso se tornou um estorvo para todos nós. Dificilmente você vai encontrar alguém que seja 100% equilibrado nas questões sexuais. Até porque, quando a maioria de nós, agora falando nós, na nossa faixa etária, era adolescente, era criança, muito pouco a família conversava sobre isso, não é verdade? Muito pouco. Quem tem aí mais de 40 anos, na sua infância, na sua adolescência, teve uma conversa com seus pais, com sua mãe, sobre essas questões. Tudo era muito reprimido. Se para nós, na nossa adolescência, não foi fácil lidar com as questões da sexualidade, imagine para nossas mães, para nossas avós, para nossas bisavós. Era algo que não se falava dentro de casa. Quantas mulheres e quantos homens casaram sem nenhuma noção de nada relativo à sexualidade? Então, uma hora a bomba ia explodir. Claro que a bomba ia explodir. Nem disso, nem sobre menstruação, nada, né, Rose? Claro que não, de jeito nenhum. Era você aprendia na rua com suas colegas e olhe lá. Era, isso mesmo. Então, ela está dizendo, a Sueli está dizendo assim, espíritos viciados que se vinculam a encarnados com as mesmas preferências para assim prosseguirem nos hábitos nocivos que cultivaram quando na Terra, porque a dependência prossegue do mesmo nível, visto que dela não se libertaram ainda. Carmen, pode deixar, depois eu acho, eu vejo. Aí ela diz assim, liga aí teu microfone. Não estou ouvindo. Não, eu não estou conseguindo te ouvir. Alguém está ouvindo a Carmen? Eu não estou conseguindo ouvir a Carmen. Deixa, Carmen, não liga, não tem problema não. Aí ela diz aqui, ó, esta interferência mental pode, por ser contínua, é altamente desgastante, levando o indivíduo a ter ideias fixas, pensamentos conturbados, o que resulta numa intensa luta psíquica, atestando a resistência que se tenta opor ao domínio mental estranho. Então, é uma coisa muito difícil mesmo, para a pessoa, e talvez se ela não tiver uma ajuda
ela não consiga vencer essa situação de conflito, né? Eu não estou conseguindo te ouvir, Carmen. Alguém está conseguindo ouvir a Carmen, Márcia? Não. Não, a gente também não está conseguindo te ouvir. Eu ouvi a Márcia, mas você não consegui. Qual é a questão da Gênesis? E para ela aparenta que está ligado. Deixa, não liga não. Vamos continuar aqui na Sueli Caldas Schubert, para a gente terminar esse trecho. Aí ela diz aqui, ó, Sueli Caldas Schubert, não raro encontramos em nossas reuniões casos de obsidiados que estão sendo tratados, que afirmam desejar livrar-se do jugo do obsessor. Então, muitas vezes a gente encontra companheiros que dizem assim, não, eu quero me livrar disso, né? Então, não raro encontramos em nossas reuniões casos de obsidiados que estão sendo tratados e que afirmam desejar livrar-se do jugo do obsessor. Quando este, entretanto, comunica-se, gaba-se que o encarnado chama insistentemente e diz precisar dele, não se podendo separar, pois necessitam um do outro. É aquele caso, né? Às vezes, a pessoa vai buscar ajuda. Eu estou precisando de ajuda para me libertar desse espírito que está me obsidiando. Aí, quando você, já aconteceu na mesa mediúnica, quando o espírito obsessor se apresenta, ele diz assim, por que ele está reclamando da minha presença? É ele que me chama, é ele que me atrai, está aí, ó. Fica me dizendo que quer se livrar de mim, mas ele me atrai, é o que ele está dizendo aqui. Ela está dizendo aqui, não raro encontramos em nossas reuniões casos de obsidiados que estão sendo tratados e que afirmam desejar livrar-se do jugo do obsessor. Quando este, entretanto, quer dizer, quando o obsessor comunica-se, gaba-se de que o encarnado chama insistentemente e diz precisar dele, não se podendo separar, pois necessitam um do outro. Alguns chegam mesmo a proclamar que entre ambos existe paixão, pela qual tem de permanecer juntos. Então, às vezes, o obsessor diz, não, eu e ele somos apaixonados, estamos ligados, nós precisamos um do outro. Já estudamos até um caso desse, lembra? É uma parasitose terrível. Aí aqui ela vai dizendo assim, se o encarnado diz que pretende libertar-se, isto se deve ao fato de que fisicamente ele está sofrendo por tal situação. No íntimo, todavia, tem prazer em situar-se como vítima. Ele quer se livrar do obsessor porque ele está sendo constrangido, mas ele também gosta de se colocar como vítima. Durante o sono, por certo, busca a companhia do outro, do obsessor, comprazendo-se com a permuta de vibrações e sensações. É igual aquela pessoa que diz assim, a mãe diz assim para o filho, olha, você não pode ficar andando com fulano, porque fulano não é uma boa companhia para você. Eu sei, mãe, mas ele está sempre me procurando. Olha, tá bom, meu filho. Então a culpa é dele, não é sua. Mãe, a culpa é dele, não é minha. Quando a mãe vira as costas, ele vai correndo e bate na casa do amigo. Fulano, vamos sair? Entendeu? É aquele detalhe. Ele diz que, não, eu quero me livrar dele. Mas quando o pessoal se distrai, ele corre para buscar o outro. Por quê? Porque ele sente necessidade da energia deletéria, ruim, que o outro oferece para ele. É o famoso parasita. Um vampirizando o outro. Vê se você consegue falar agora, Carmen, eu não estou te ouvindo. Não, agora eu estou no celular, agora vai dar. Pode aí, aumenta o som um pouquinho. Deixa eu aumentar. Agora melhorou? Melhorou agora? Pode falar. Tá melhor agora? Então, nesse livro aí, um livro que você conhece, aquele vampirismo
Herculano Pires, ele fala, né, ele aborda a questão do vegetal, do animal também. A gente sabe que tem vegetais que se acoplam a outros vegetais para retirar a seiva necessária para a sua vida, assim como animais também, tem animais que precisam do sangue do outro, enfim. E ele coloca bem essa coisa, e tem uma frase que eu acho que é legal no capítulo, que é Parasitas e Vampiros, ele diz assim: a economia da natureza nos revela a unidade funcional de todos os processos vitais. Então, a gente tem que ver também como processo natural do espírito essa necessidade de estar sugando do outro a energia de que ele precisa naquele momento. E a gente sabe que são escolhas, mas que é um processo natural do espírito ainda frágil, do espírito ainda necessitado de sugar do outro a energia que ele acha, às vezes, que precisa, que, de repente, ele nem precisa mais, né? É um então, quando ele aprendizado, né? Não é? Então, a gente vê, como você falou, nos noticiários e tudo, ainda pessoas achando que necessitam estar junto da outra, vamos dizer, para poder se completar, enfim. Essa ilusão que é colocada na cabeça de todos, né, tanto encarnados e encarnados, de outros espíritos, né, que se aproveitam para poder disseminar o ódio e tudo. Então, é um processo natural. Tudo né? é um processo. E a gente sabe que no futuro ninguém vai, enfim, quando a gente tiver a evolução para habitar outros orbes, outras vibrações, ninguém vai precisar estar dependendo do outro, se apropriando da energia do outro. E ele fala, não sei qual livro, acho que a gente já leu, e não é só, é o filho que depende, que se aproveita da mãe, da avó, do tio, né? Dependendo dos recursos, né? Ou o marido da mulher, enfim, a gente sabe que isso acontece. Espíritos, né? Que muitas vezes, né? Não vamos dizer assim uma necessidade, mas é aquele espírito que cria essa necessidade. Ele cria essa necessidade por uma razão, porque muitas vezes ele não quer enfrentar certas coisas. Então, ele cria uma necessidade que ela não existe, mas ele cria essa necessidade para ele. É igual a obsessão. Você está na obsessão simples, você tem duas saídas. Tratar. Mas para tratar, você vai ter que fazer um esforço ou então deixar ela ir. Então, ninguém precisa viver obsediado. Mas pode acontecer. Mas se acontecer, você tem que buscar tratar. Mas muitas pessoas não tratam e aquilo vai. Então, você cria uma necessidade e aí você fica dependente disso. Até que um dia cai a ficha e você vai ter que fazer todo o trabalho que vai ser mais complicado que você podia ter feito de forma mais simples antes. Porque chega uma hora que você percebe, né, que precisa realmente parar com aquela situação tão terrível e que já causou, às vezes, tantas desgraças, né? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, porque quando for 5h35, a gente vai começar o estudo das parábolas de Jesus, não é? Então, nós agradecemos a presença